o assunto dessa noite é um assunto muito importante, porque ele fala de um tema muito delicado e eu quero falar aqui com carinho, com amor, com respeito, mas eu preciso falar porque esse é o nosso objetivo ao estarmos aqui, é pedirmos o exemplo das pessoas que dirigem esse país, das autoridades, dos governantes, presidente, enfim, as pessoas que governam o nosso país precisam nos ajudar nessa luta contra o cigarro. Então, o primeiro cigarro que aparece no visor, ele mostra assim: o cigarro causa prejuízos de bilhões de reais por ano em nosso país. Esse slogan, feito pelo Ministério da Saúde, ele mostra que o cigarro ele causa prejuízo de bilhões de reais por ano no Brasil. Esse é um cartaz que foi espalhado pelo Brasil mostrando o que o cigarro causa. Ou seja, a pessoa fuma, quando ela fica doente, ela vai para o hospital e quem é que paga o tratamento, os remédios? Então, esse quadro mostra que o cigarro ele prejudica o Brasil, que o cigarro ele causa prejuízo de bilhões de reais por ano no Brasil. Questão de saúde, médicos, remédios, isso e aquilo para atender as pessoas que são lesadas e vítimas do cigarro. O segundo cigarro que aparece mostra o seguinte: o cigarro ele causa trabalho infantil e também o outro ao lado causa prejuízo de bilhões de reais por ano, já falamos sobre isso. Esse também é um cartaz feito pelo Ministério da Saúde mostrando que o cigarro ele causa trabalho infantil. E o terceiro cigarro que aparece aí, ele mostra que o cigarro causa doenças em quem planta fumo e o cigarro aumenta a pobreza e a destruição. Então perceba uma coisa, está lá, isso foi feito pelo Ministério da Saúde, não foi feito pelo Fabrício, não foi feito pelo... Não, foi feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo. Então, mostrou ali, o cigarro ele causa prejuízo ao Brasil de bilhões por ano, ele cria pessoas, crianças, trabalho infantil, e ele também traz doenças para quem planta e também pobreza e destruição. Agora, vamos refletir um pouquinho aqui. O que se espera de uma autoridade? Estou falando com carinho e amor, mas o que se espera de uma pessoa que governa, que está aí com uma posição de responsabilidade? Nós esperamos, como cidadãos, que essas pessoas nos deem o exemplo. Ou seja, é uma incoerência o Ministério da Saúde apresentar um cartaz como esse e um governante não respeitar o que o cartaz diz, ou seja, dar um exemplo e fumar. Então eu quero mostrar para vocês uma foto. Gostaria que você tentasse adivinhar quem é esse personagem que aparece na foto no dia do seu casamento. A próxima foto mostra ele com a família. Eu gostaria que você tentasse adivinhar quem é esse personagem que aparece aí na tela do seu vídeo. Eu vou dar alguns segundos para que você tente adivinhar quem é esse personagem. É um personagem que com certeza marcou muito a vida do nosso país, um político muito querido. Vou dizer algo aqui, eu tinha uma admiração muito grande por ele, pela sua transparência, pela sua coerência, forma como ele liderava e sempre liderou por onde ele passou. Nós estamos falando de Mário Covas. Mário Covas era essa pessoa alegre, simpática, que por muitos anos esteve liderando aí ele com a sua família, esposa, filhos, netos também. Interessante que no ano de 1968, ele foi pela primeira vez eleito para a Câmara dos Deputados. Aí uma foto mostrando como ele era nessa época, em 1968. Ele era uma pessoa
que tinha uma oratória impressionante. Falava com uma eloquência impressionante. Próxima foto que mostramos mostra Mário Covas foi prefeito de São Paulo de 10 de maio de 83 a 31 de dezembro de 85. Um prefeito que marcou com certeza a cidade de São Paulo. Aí algumas realizações, algumas inaugurações nessa época do seu reinado ali, quando trabalhou na cidade de São Paulo como prefeito. Em 1988, Covas foi o mais votado, ou seja, em 86, perdão, da Assembleia Constituinte. Próximo mostro algumas fotos dele nessa época. Uma pessoa de importância no cenário nacional, foi um dos mais votados em 86 para a Assembleia Constituinte. Em 94, na convenção do PSDB, que escolheu Mário Covas, a candidato a governador de São Paulo. E essa foto mostra, ali está Fernando Henrique, ali estão outras pessoas conhecidas no Brasil, onde escolheram Mário Covas para ser o candidato do PSDB a governador de São Paulo. Em 98, a convenção novamente do PSDB escolheu Mário Covas a candidato à reeleição para governador de São Paulo. E aí algumas fotos dessa convenção, Mário Covas, Geraldo Alckmin, para a reeleição a governador de São Paulo. Foi um governador social. Algumas das suas contribuições e realizações durante o seu governo. Essa primeira foto mostra ele sempre se destacou distribuindo casas à população carente. Entrega de hospital na zona leste de São Paulo, um hospital que tem atendido a milhares de pessoas, ajudando famílias. Foi um governador social. Banco do Povo criou e foi uma pessoa que tinha essa visão de favorecer as classes mais desfavorecidas da sociedade. Entrega de viaturas, preocupado com a segurança. Aí a foto desfilando no dia onde entregou centenas e milhares de viaturas a São Paulo. Como chefe de Estado, ele encontrou muitos líderes mundiais. Aí, na época, presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, num encontro mundial próxima, essa pessoa alegre, simpática, que falava de forma descontraída e sempre procurando atender e ajudar as pessoas mais simples. Mas no dia 30 de novembro de 2000, Covas enfrentou o drama. E essa foto mostra, queridos, no INCOR, quando ele descobriu que estava enfrentando um problema muito sério de saúde. Ele, mesmo assim, participou de várias inaugurações, mesmo nessa situação difícil, ele participou de várias inaugurações. Uma das últimas oportunidades que ele teve de falar ao povo foi no dia 31 de janeiro, na inauguração da nova pista do aeroporto de Botucatu. E ele disse: a gente não comemora a obra, obra é uma obrigação, ela tem que ser feita, o grande mérito é discipliná-la, de maneira que ela faça o maior efeito. E continuou dizendo: você tem é que cultivar valores e valorizar princípios. Fecha aspas. Apresento-me ao povo brasileiro sem maquiagem, frente a frente, como sempre fiz, para poder olhar e ser olhado nos olhos. A verdade será sempre a minha arma política. Em discurso, a campanha à presidência. Alguns dos muitos adjetivos encontrados em Mário Covas encontram-se nesse livro, Ação conforme a Pregação, uma revolução ética em São Paulo. Nesse livro mostra o autor que ele era uma pessoa coerente, transparente, briguento sim, mas honesto, franco, exigente, patriota e verdadeiro. Mário Covas Júnior nasceu no dia 21 de abril de 1930, em Santos, no litoral paulista. Filho do português Mário Covas e da espanhola Arminda Carneiro. No dia 6 de março de 2001, Mário Covas nos deixa, morre de falência múltiplas dos órgãos, por volta das 5h30, no INCOR. Quero que você olhe essa foto.
Você sabe que essa foto, para mim, foi uma foto muito marcante. Quando a vi, confesso que me emocionei, porque sempre tive uma admiração muito grande por esse homem. Um homem guerreiro, um homem transparente, um homem lutador, um homem que tinha sonhos, ambições, conquistas. Mas, queridos, fumava 3 maços de cigarro por dia. 3 maços. Quando eu li isso, eu confesso para vocês que não acreditei. 3 maços de cigarro por dia. E vou abrir o coração aqui para você, querido telespectador. Eu tinha uma admiração por ele muito grande. Pela sua transparência, pela sua ética, pela forma como ele aparecia nos debates. Gostava realmente da sua pessoa. Como gostaria de que ele tivesse vivido mais. Como gostaria de que ele tivesse liderado mais o estado de São Paulo. Era uma pessoa que me trazia sempre alegria quando o encontrava. Ele esteve aqui em Engenheiro Coelho, uma cidade aqui vizinha, inaugurando uma das dependências ali do colégio, o NASP. Foi a primeira vez que o vi pessoalmente. Que admiração, que atenção, que prestatividade em atender as pessoas. Mas morreu muito novo, essa é a realidade. 3 maços fumava por dia. Ele não conseguiu vencer o tabagismo, mesmo sabendo que o cigarro estava prejudicando a sua saúde, ele não conseguiu deixar. Que o que apresentamos para você nessa noite, de repente mexeu um pouquinho com você. Mas eu preciso falar. Era um governador, uma autoridade, que ao invés de dar o exemplo, infelizmente, descansou e em grande parte o cigarro foi o culpado. Você sabe disso. Você que leu os artigos e as matérias em 2001 sabe. Eu quero fazer um desafio para você. Que você consiga, vale a pena lutar. Você precisa ter a motivação. Tudo na vida há uma motivação e você precisa ter a motivação. Eu quero parar de fumar, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais disposição, mais vigor. Dificilmente você vai ver um atleta fumando, uma pessoa que pratica esporte fumando, porque ele precisa ter saúde, disposição. Quando a propaganda do cigarro ia para o ar, nós sabemos que elas mostravam apenas o lado positivo do cigarro. Você não via, por exemplo, uma pessoa numa propaganda de cigarro, uma pessoa com problema de saúde, tossindo. Você não via uma pessoa ali fazendo a propaganda do cigarro com algum problema de saúde. Eram pessoas bonitas, saudáveis, com o objetivo de mostrar que o cigarro, ele combina com a saúde. Mas eu quero mostrar 2 testemunhos. O primeiro é do seu José Graciano Gomes. Esse testemunho, ele me impressionou muito. Cada vez que eu assisto, ele impressiona bastante. Eu espero que ele te ajude, você que ainda não venceu a luta contra o cigarro, que esse testemunho te ajude. Esse testemunho, ele fala de um homem que, devido ao cigarro, foi tirado uma parte da sua língua, também outra parte da mandíbula e também ele iria fazer uma cirurgia onde ia retirar o esôfago. Tudo isso por causa do cigarro. Uma parte da língua, tirou parte da mandíbula e ia retirar o esôfago por causa do cigarro. A sua esposa, no testemunho, menciona que quando ele ficava sem fumar, ele ficava irritado, sem coordenação, sem orientação, nervoso, tremendo. Ele acorda e fuma,
vai deitar, fuma o dia inteiro fumando, e mesmo sabendo que o cigarro está prejudicando sua saúde, ele não consegue abandonar o cigarro. Veja que testemunho impressionante da luta contra o tabagismo. Este aí é o José Graciano Gomes. Foi retirada uma parte da sua língua e outra parte da mandíbula. E agora ele vai operar do esôfago. E acredite, ele ainda continua fumando. Tem emoção que eu estou fazendo, fico nervoso, muito nervoso, eu fico presta atenção. Doutor, mas o que acontece é o seguinte, se ele fica sem fumar, ele perde totalmente a coordenação, ele fica sem orientação, ele fica nervoso, né? Ele fica totalmente tremendo, né? E ele não consegue coordenar, ele assim que acorda fuma e antes de dormir, lá para as 2 horas da manhã, fuma de novo. O Dr. Mário Albanese que está tomando frente disso, e a gente não está pedindo um auxílio para a juíza pegar e determinar um valor, né? A gente quer alertar que o cigarro faz mal, existe isso, né? E o Dr. Mário Albanese que está auxiliando a gente em como reparar isso que foi causado a ele, né? E ele vai agora fazer uma cirurgia para retirar o esôfago. O próximo testemunho é do senhor José Carlos Gomes, também um testemunho muito forte, que vai com certeza impressionar você, mas o nosso objetivo é conscientizá-lo dos malefícios do cigarro. Tenho repetido isso aqui continuamente, nosso objetivo não é atacá-lo, feri-lo, é apenas conscientizá-lo. Nós sabemos da luta que é abandonar o cigarro. Outro dia estava conversando com uma pessoa que luta, tenta desesperadamente abandonar o cigarro, e ela me dizia, eu sinto falta de ter algo entre os dedos, é um vício, nós sabemos que é difícil, mas é possível vencer. Próximo testemunho, então, o seu José Carlos Gomes, fumou há mais de 50 anos, fumava 4 maços de cigarro por dia, 4 maços, 80 cigarros por dia. E por isso o seu corpo ficou na situação que daqui a pouquinho você vai ver. O cigarro causava dependência para ele. Ele achava que tinha que parar, mas não conseguia. E hoje o seu advogado, o doutor Luiz Carlos, está processando a Souza Cruz pelos problemas que ele enfrenta por causa do cigarro. Assista esse testemunho, veja que coisa impressionante. Olha lá, durante 50 anos eu fumei incessantemente 4 maços de cigarro, por isso eu me encontro nesse estado. Eu achava que eu tinha um dever moral de deixar de fumar. Que além do cigarro estar fazendo mal à minha saúde, estava fazendo mal à minha condição social. O cigarro, ele me causava dependência. Eu não costumava fazer nada sem fumar um cigarrinho. Eu tinha que estar sempre fumando um cigarro. Eu estou com o doutor Luiz Carlos Mônaco para prosseguir o processo contra a Souza Cruz. Mas a Souza Cruz jamais irá devolver as pernas do seu José Carlos Gomes. Eu poderia mostrar muitos outros testemunhos para você. Confesso, muitas vezes, dificuldade de falar, comentar essas cenas, porque algumas pessoas podem dizer assim, são vídeos que foram preparados. Mas se você reparou nas imagens, são vídeos que foram feitos pela Record, Rede Record de televisão.
Isso veio para mim, e esse mesmo último, José Carlos Gomes, está lá processando a Souza Cruz. Não são vídeos preparados, são vídeos de pessoas que enfrentaram os problemas realmente devido ao vício do cigarro. Às vezes as pessoas pensam que nunca vão acontecer com ela aquilo que vocês viram aí, um problema de uma amputação das pernas, um derrame e outras coisas mais, um câncer de pulmão, câncer de língua, câncer no esôfago, enfim, às vezes você pode pensar que isso nunca vai acontecer com você. Mas as cenas que vocês viram são reais, de pessoas que, infelizmente, sofreram as causas do cigarro. Quero finalizar este programa fazendo um apelo para você. O primeiro testemunho que mostrou José Graciano Gomes. Você viu, que coisa triste, não é verdade? Ele, mesmo com um problema terrível de saúde, já tinha retirado uma parte da língua, já tinha retirado uma parte da mandíbula, e agora ia retirar o esôfago por causa do cigarro, e mesmo assim ele não conseguia abandonar o vício. Nós sabemos que a luta é muito grande. Nós temos assim a consciência de que o cigarro causa dependência, mas é possível você vencer, porque muitos já venceram. Semana que vem eu quero trazer aqui algumas pessoas que já venceram esse problema, o vício do cigarro. Gostaria que você não perdesse terça-feira e quinta-feira da semana que vem. Serão programas especiais onde trarei aqui algumas pessoas que já venceram esse problema. Então, da mesma forma que elas venceram, você também pode vencer. O segundo depoimento, testemunho que mostramos do José Carlos Gomes, ele estava processando a Souza Cruz pelos problemas. E você viu no final do vídeo a seguinte frase: a Souza Cruz jamais vai devolver para ele as suas pernas e jamais irá devolver para ele a sua saúde. Embora ele possa ganhar, e eu tenho certeza que realmente ele venceu essa causa, mas os problemas, as sequelas, ou seja, a saúde ele nunca mais vai recuperar, as pernas nunca mais ele vai recuperar.